Você falou do HM, que sofreu uma lesão estrutural no cérebro. De que forma doenças como Alzheimer, Parkinson, casos de amnésia, como esse do HM, contribuem para o estudo de memória? Sim, na verdade, esses pacientes todos, eles deram uma contribuição enorme para se entender como é que os sistemas de memória estão organizados, porque, por exemplo, se você mencionou o paciente com doença de Alzheimer, paciente com doença de Alzheimer, na verdade Alzheimer é uma síndrome, alguma coisa relativamente complexa, mas uma das características da doença de Alzheimer é a perda de neurônios numa região chamada núcleo basal de Meynert. Isso faz com que haja uma redução nos níveis de um determinado neurotransmissor no sistema nervoso, que é a acetilcolina. O interessante é que esses pacientes, além de uma deficiência de memória declarativa, eles têm também deficiências de atenção. O mais interessante é que se você investigar as conexões nervosas, você vai acabar identificando que o hipocampo, as estruturas do lobo temporal medial, elas se conectam com estruturas do diencéfalo, que se conectam com o prosencéfalo basal, que é essa região prejudicada no paciente com doença de Alzheimer. Ou seja, todas essas estruturas, na verdade, estão conectadas entre si, constituindo uma espécie de sistema decisor sobre o que deve e o que não deve ser armazenado. Não surpreende, portanto, que danos em qualquer um dos pontos desse circuito traga dificuldades de memória mais ou menos similares. Diferente no caso do paciente com doença de Parkinson, que tem um quadro diferente. O paciente com a deficiência com a doença de Parkinson, ele tem uma dificuldade em relação à memória de procedimentos e não tanto de memória declarativa. Tanto é assim que é possível tirar vantagem da memória declarativa dele, que está preservada, para treiná-lo a desempenhar habilidades motoras que, no mais, ele teria dificuldade de desempenhar sem esse controle da memória declarativa. Isso é